E o Galileu Galilei? Galileu Galilei ele também faz essa distinção entre os campos de pensamento, especificamente entre o campo da religião e o campo da ciência. E Galileu Galilei faz isso por meio da especificação do objeto e do método da religião, ou da teologia, ou da fé, e o método e do objeto da ciência. Então vamos começar pelo objeto. Qual seria o objeto da teologia, ou da religião, ou da fé? O objeto desse campo, o campo da religião, seria o objeto das verdades religiosas. Então, quem é Deus, os atributos de Deus, como Deus age, o destino da alma, o pecado, a moral, esses são os objetos da religião. É com isso que a religião se preocupa em investigar. E qual seria o objeto da ciência? As verdades naturais, parecido lá com Bacon. Então, o objetivo da ciência, segundo o Galileu Galilei, é investigar a natureza. Tem como objeto os fenômenos naturais, ou mais especificamente encontrar, descobrir as leis da natureza, como a natureza funciona. Percebam a diferença. A ciência preocupada com a natureza e a fé, ou a religião, a teologia, com as verdades da própria religião, com Deus, com a moral, com os anjos, com o pecado, com a alma. Essa é a preocupação da religião. E quanto ao método? Para Galileu, a religião, o método da religião é a especulação. O que é a especulação? É um conhecimento que não se baseia na experiência, mas sim na conjectura, em pressupostos, em hipóteses. Ele não vai além da hipótese, o saber especulativo. E na religião, e no caso da religião cristã, que é a religião europeia naquele momento predominante, baseado nos dogmas, naquilo que os pais da igreja falaram, na tradição da igreja. Então, o método é refletir, contemplar, um saber contemplativo, pensar, conjecturar com base nessa tradição sobre essas verdades religiosas. Esse é o método da religião. Lembrando sempre, quando Galileu está falando de religião, ele está falando de religião cristã. Quando esses renascentistas estão falando de religião, é da teologia cristã, não é do Islã, não, ele está falando da religião cristã. Então esse é o método da religião, que é o método da especulação. E na ciência, o método é o método da experiência, ou seja, observar os fenômenos. É um pouco mais amplo que isso, mas vamos ficar nesse nível. É o método da observação, né? O que é a base, ainda até hoje, do pensamento da experiência ou da pesquisa científica. Observar os fenômenos. Então percebam a diferença. Então, Galileu coloca aí cada dimensão do conhecimento na sua caixinha. A religião preocupada com verdades religiosas, usando o método de pesquisa da especulação, e a ciência preocupada com fenômenos naturais, utilizando a experiência para investigá-la. E segundo Galileu, que profissionalmente, vamos usar esse termo atual para ele, era um homem da ciência, ele entendia que a ciência não poderia ser contaminada pelo saber ou pelo pensamento religioso. O religioso ficava na esfera dele, na dimensão dele, e a ciência no campo dela, fazendo o seu trabalho. Não que a religião deveria desaparecer ou ser extinta, mas ela tinha uma outra finalidade, tinha um outro campo de trabalho, um outro campo de desenvolvimento. Então percebam que é uma sutil diferença. Nesse momento, os renascentistas não têm a defesa do fim da religião ou de que a ciência ela é uma opositora à religião. Não, eles colocam em caixas
ou em compartimentos diferentes.